Em Itajaí, né, eu venho de uma família que o pai é pescador, mãe dona de casa. Nossa família é da Penha, né, só que naquele tempo se chamava Armação porque ela foi desmembrada nos anos 60, né? E daí eu sou a caçula de 7, né? Então todos eles estudaram na Armação, acho que até o 1º grau. E aí a gente veio para Itajaí quando eu nasci para poder estudar os filhos daí no ensino médio, né? A gente estudava no Vitor Meirelles, que depois virou a Casa da Cultura, né? Também estudei no São José e no Salesiano. E foi uma infância bem agradável ali. A gente morava perto da Igreja Matriz, a minha mãe era muito carola, muito ligada ali ao grupo do Sagrado Coração de Jesus, então eu sempre acompanhava ela nas novenas, para brincar com as crianças na época tipo época de Natal, sempre tinha que ir de casa em casa, né? Assim, a gente conhecia, todo mundo da rua a gente conhecia, porque a gente fazia novena de Natal e também aí levava aquela santinha de casa em casa. Aí tinha o mês do Rosário, que era o mês de outubro, tinha que rezar o Rosário todo dia. Enquanto a gente é criança, a gente acha divertido até, né? E daí com 12 anos eu vim morar pra cá, estudei no Bardal e depois acabei voltando para Itajaí para fazer o ensino médio, porque aqui ficou muito caro para minha mãe e tal. E aí retornei para fazer o terceirão e fazer a faculdade, né? Mas a infância foi bacana, a adolescência não muito. Mas acho que para todo mundo é assim, né? É um período complicado. A primeira vez que eu lembro assim, que eu tinha alguma consciência de que eu queria fazer alguma coisa que tivesse uma abrangência maior, foi acho que na 4ª série, que daí a professora lá pediu uma redação, eu era boa em redação, né? E aí pediu para eu fazer o que eu gostaria de ser quando crescer, não sei o quê. Aí eu só queria coisas assim, tipo, eu queria salvar a humanidade do câncer, né? Umas coisas assim muito grandiosas, né? Eu tinha essa coisa de ambição infantil, assim, meio exagerada. E aí depois na 8ª série a gente já começou a ter umas aulas mais assim, que foi na época que, quando eu fiz a 8ª série foi em 84. Então começou a ter aquelas coisas do direta já, né? Só que eu não tinha consciência política alguma. A professora de história queria incutir na gente algum tipo de consciência, mas não muito, assim. Mas como eu já morava em Floripa, ali estava fazendo Bardal, aí eu fui na UFSC que tinha uns testes de vocação, né? Vocacional. E aí tinha dado jornalismo e alguma coisa na área de artes, né? E aí a gente tinha que fazer uns cartazes, uma coisa assim, daí era que a gente recortava de revista e fazia um cartaz de cartolina. E aí eu lembro que eu fiz assim uma moça de uma revista Capricho, não sei, com uma luva de boxe, assim, e aí lutando contra as injustiças, lutando contra o desamor, essas coisas, a pobreza, né? E aí, no final, aí deu, né, que eu ia fazer jornalismo. E como eu já estava por ali, aí eu lembro que no 3º ano ali do ensino médio, aí eu fui lá pesquisar no jornalismo, fui pesquisar o currículo, né? E aí eu fiquei maravilhada. Fiquei maravilhada, que é isso que eu quero, porque tem aula de cinema, tem aula de foto, né? Porque tudo que eu queria era trabalhar na televisão, né? Porque eu fui uma criança criada na frente da TV, já dessa geração que se criou primeiro vendo Vila Sésamo, né, que eu tenho lembranças muito assim, né, mas a minha mãe, que nem os pais de hoje que não tem controle sobre o que os filhos veem, eu ficava vendo com ela aquelas novelas das 11 da noite, Saramandaia, Gabriela, olha só, com 6 anos. Então eu começava a ver, eu via desenho de manhã e ia para a escola. Aí depois voltava, começava no Sítio do Pica-Pau Amarelo e ia até meia-noite praticamente. Né? Então, criada na frente da televisão e querendo participar daquele mundo ali. Então, por isso que eu não sabia se queria ser artista ou jornalista, né? Mas eu queria que fosse uma coisa que combinasse as duas coisas. Aí eu pensei na televisão, quem sabe, né? Trabalhar numa TV educativa, fazer uns projetos assim. E aí, durante a faculdade, eu sempre fui na linha do vídeo, né? Tanto um vídeo que ganhou um prêmio uma época, né? Um vídeo que eu fiz com o Fabiano, com a Nilva e com a Silvia, que o nome era Será que é Pecado? Sobre educação sexual, e foi premiado no Famex PUC de Porto Alegre. E a gente fez tudo em ritmo de rap,
E naquela época eram anos assim que bem pouco careta, né? Como hoje tem esse neocaretismo, né? Mas a gente era bem porra louca, então a gente pegava linguiça, simulava como é que se usava camisinha e fazia tipo umas ficções assim. Os nossos amigos eram sempre os atores, né? Faziam umas ficções lá no meu apartamento, né? Que a mãe tinha comprado apartamento para todos os filhos estudarem e eu fui a última que ficou lá. Então a gente fez um dia também um trabalho chamado Kit Fest, que a gente tinha muito essa coisa da estética kit, tudo ligado à arte nos atraía, né? Nosso grupo ali formado pelo Fabiano, Ivaldo, a Cristiane Balbes. Então a gente sempre ia para essa linha da sátira, de tentar ensinar alguma coisa através do humor, que a gente achava que era muito mais atraente do que ser uma coisa muito careta, muito didática, né? E às vezes usando palavrão também. Era como o jornalismo proporcionava para a gente essa liberdade, a gente usou bastante. Usou bastante o meu TCC foi a mesma coisa, foi contar a história da Penha, de onde eu vim, que era a armação de Itapocorói, né? Que é o marco histórico ali, onde teve a pesca da baleia e tudo mais. Mas eu bem pouco fiz pesquisa histórica para saber, sabe? Isso daí eu vim saber muito tempo depois. A minha preocupação era mais estética do que assim, de conteúdo. Meu TCC teve também, eu estava na época fazendo Caras Novas na RBS, que foi a primeira turma de estagiários ali. E aí a gente conseguiu de graça para fazer uma reprodução da época que a minha mãe era jovem, que tinha uns bailes. Então eu era muito ligada a essa coisa da ficção e não tanto da realidade do dia a dia, né? Então eu gostava muito de fazer coisas históricas e fazer recriações ficcionais. Era mais pro lado do roteiro e da encenação, tanto que eu fiz teatro também, né? Do que pro jornalismo. Mas aí eu fui trabalhar primeiro na notícia. Mas primeiro eu fiz a campanha do Grando, na época, foi um mês ali trabalhando para a campanha do Grando, em 92. Como eu eu saí da faculdade assim bem verde, vamos dizer assim, para ir para o mercado de trabalho, porque era tanta liberdade que a gente tinha durante o curso de jornalismo que eu não tinha muito noção das coisas, né? Sem noção, né? Então eu ia assim para como é que chama? Comícios, né? Comícios que ele fazia assim no interior dele. Foi aí que eu comecei a conhecer outros bairros, porque senão eu só conhecia a Trindade e a Joaquina e Lagoa e o centro, né? E aí eu comecei a conhecer outros bairros, foi interessante por isso aí. E aí, como eu tinha essa minha vocação assim para ficção, aí eu fazia alguns esquetes cômicos também. E aí eu tinha na época um vídeo numa campanha do governo sobre sarampo, para a erradicação do sarampo, que era o show sarampo, que era a Xuxa cantando show sarampo, show. E aí a gente fazia uma paródia em cima daquilo ali. Eu não lembro como é a letra, ainda bem. E aí o Mário, que era o chefe ali, aí ele fez também umas sátiras pegando o desenho do Batman, botando uma narração em cima. Foi uma campanha diferente também, não foi uma campanha convencional. E aí ele ganhou, né? Mas aí eu tinha esperança de ter sido contratada ali, não fui. E aí depois eu trabalhei 3 meses no Jornal Notícia, assim, aprendendo aos poucos assim, o que era fazer reportagem de rua. Porque a minha vontade era estar no vídeo, não estar escrevendo no jornal. E aí fiquei aqueles 3 meses, estava também assim, de forma meio precária, assim, meu texto ainda, né, não tinha praticado o suficiente para ser um texto de qualidade de jornal, né? E aí a Arley me convidou para trabalhar na TV Caracol, que daí era um programa de variedades no meio-dia, e que daí era assim, reportagens para a TV educativa, esse meu era tudo que eu queria, né? Aí não pestanejei, nem pedi, várias coisas que eu já fiz na minha trajetória, acabou queimando meu filme por isso, né? Eu nem pedi aviso, eu já saí, né? Já saí e fui lá para a TV Caracol. Só que também não durou muito tempo, porque aí estourou um escândalo de corrupção, que o cara que abriu essa filial da TVE usava o dinheiro da Telesc na época, né?
Então, aí também durou só o verão, aí não chegou no outono, né? Porque aí ia mudando de nome. E nessa época eu fiz umas matérias bem legais que eu estava contando para a Rose. Uma delas foi com a Gilca, porque ela tinha um grupo de teatro para criança, lá na Canto dos Araçás, né? Então aí ela tinha lá um grupo que eles eram bem bicho grilo, assim, usava aquelas roupas, né? Para fazer as peças, uma coisa que tu ia amar, né? Aquela coisa pachamama e tal. E aí, e daí era tudo no meio da natureza, e os passarinhos, e aquele jeito dela poético de falar. Então eram umas matérias assim. Aí eu fiz matéria sobre a escola Waldorf, que tinha ali, não sei se ainda tem, não, em Itacurubi, né? E fiz matéria sobre, uma das primeiras matérias sobre canasvieiras à noite, entrevistando as pessoas os argentinos que invadiam aquela praia durante o verão, parque de diversão, era tudo coisa sobre lazer, cultura, né? Então, só que daí também teve vida curta, né? Depois que eu saí ali da Caracol, eu ainda fiquei 3 anos trabalhando aqui. Então eu trabalhei no Jornal Estado, trabalhei em quase tudo. Trabalhei na SCC e daí eu fui pauteira, mas também como pauteira eu era muito inexperiente, né? Não era um Celso Martins que tinha fontes em todos os lugares e tal. Eu muito me baseava no que saía na imprensa, naquela época nem internet não tinha, então também não durou muito. Eu fiquei uns 6 meses e também porque o salário era ridículo, assim, eles até pagavam uma parte com vale alimentação. Era ridículo. E a gente nem era contratado como jornalista, era como radialista, que daí o piso era menor, enfim, né? A Barriga Verde eu também fiquei 3 meses aí, então trabalhei de tudo um pouco. O Jornal Estado que eu fiquei mais tempo, 2 anos e meio. Por causa de problemas com o fim de um relacionamento, eu meio que fui para São Paulo, né? Aquele caso típico do ex que não aceitou a separação e começou a me perseguir. Alguns já estavam indo. O Ivaldo já tinha ido, na época, a Kátia também, a Kátia Klock. E aquela vontade de quando tu tá com 25 anos de expandir, né, a tua atividade, né? E para mim aqui parecia que não tinha mais o que fazer, né? Eu trabalhei na notícia, no Estado, no jornalismo impresso e então no vídeo foi só a TV Caracol e a SCC. E a Barriga Verde foi na pauta. Então aí quando eu fui para lá, eu pensei em trabalhar na imprensa, né? Porque era o que tinha de experiência lá, eles pediam experiência, não podia chegar lá sem saber nada. Mas é muito difícil conseguir trabalhar na imprensa numa metrópole, numa cidade grande, né? Então a maioria conseguia empregos em assessoria de imprensa. E aí eu fui no meu mês de férias, meu último mês de férias do Jornal Estado, eu já fui para lá procurar emprego. E eu arranjei emprego assim em 1 semana. Aquele tempo, nos anos 90, tinha muita vaga, sabe, para jornalista, né? Então, fiz uma assessoria de imprensa lá, que até a Adriane Galisteu era uma das clientes e tal. E fiquei lá uns 3 meses, até que sempre tem um conhecido, que nesse caso foi a Nilva, né? Que me indicou, porque ela trabalhava com uma amiga dela, a Inês, que queria sair do Gente que Faz, então tinha que procurar alguém que fosse para o lugar dela. E o Gente que Faz era um programa institucional do Bamerinos, que é um banco que não existe mais, né? E que a gente tinha que fazer a história de alguém que tivesse algum destaque na sociedade, assim, por uma causa comunitária ou às vezes artística, alguém que tivesse mudado. Uma coisa que meio que se tornou até um slogan, né? Mesmo que tenha acabado o programa há muitos anos, tal pessoa é gente que faz, né? Porque ela toma iniciativa para fazer algo pelo benefício dos outros. Então, aí eu fui fazer a entrevista com o Giba, e ele tinha se formado na UFSC, que ele é da família Cousani, se eu não me engano, que eles são de Brusque. Então ele se formou aqui na UFSC, eu acho que ele foi da primeira turma, se eu não me engano. Ele era turma direta já, uma coisa assim. E daí ele era o diretor do programa. E aí quando eu fui fazer a entrevista, a coordenadora era muito gente fina. E virou minha amiga até hoje, quando eu já morei com ela e tudo. E aí ela assim, Renata, olha, quando ele te entrevistar, elogia o filho dele, que tem uma foto bem na mesa.
elogia o filho dele, que ele vai se derreter todo. Mas aí eu já comecei falando do filho do cara. E realmente, né, meu Deus, né, assim, como é que o cara cai numa dessa, né, mas ele caiu. E fala, meu Deus, é minha paixão e tal. E aí, assim, mas como é que é a tua trajetória, de onde tu vem? Aí quando eu contei que eu era da UFSC, ele assim, nossa, eu também. Aí já foi assim, duas coisas que ele curtiu. E ele disse, então vamos fazer essa experiência e tal. Então, essa experiência foi bem interessante. Eu fiquei 1 ano, quase 1 ano e meio. Que era o quê? Na época, assim, internet. Era tu ficar ligando para, digamos assim, que a gente quer fazer alguma coisa em Goiás, que a gente não fez ainda. Tá faltando um personagem lá. Aí ficar ligando para associações, sindicatos, às vezes órgãos de imprensa, né? Naquele tempo não tinha muita ONG, mas assim, às vezes alguma ONG, para eles sugerirem nomes, né, que poderiam dar bons personagens, né? Mas às vezes, quando eu ia fazer a pesquisa, nesse caso de Goiás, que foi a minha primeira experiência, eu fiquei 1 mês lá. E nenhuma das pessoas que eu mandei o relatório foi aprovada. Porque não é por causa do meu trabalho, mas porque eles achavam que a pessoa não tinha carisma, porque tinha uma coisa de estética também. Eu já fiz, por exemplo, um trabalho num quilombo do Maranhão, que também eu acho que pesou muito. Naquela época não tinha essa coisa da inclusão que a gente tem hoje, né? Então pesou muito o fato deles não serem muito simpáticos, assim, no sentido de serem sorridentes ou carismáticos, né? Era um povo sofrido, então, e um povo bem escuro. Então, às vezes, até para gravar era complicado, por causa que no Maranhão a luz é muito forte e eles muito escuros, às vezes não dava nem para ver o olho. Coisa que para eles que vinham, eu trabalhava para uma produtora, não era para a Globo, né? Trabalhava na produtora TV1. Então para eles contava muito, que o negócio deles era a área publicitária, né? Então não era tanto a história, quer dizer, se possível combinar uma história boa, mas com um visual legal, né? Então aí depois desse 1 mês em Goiás, aí me mandaram para o Nordeste. Aí no Nordeste eu me achei, assim, porque só tinha personagem carismático. Ô povo lindo, né? Eu fui para Pernambuco. Aí assim, era um personagem carismático atrás do outro, né? Aí o primeiro personagem... Aí nessa viagem, depois eu emendei mais 2 viagens ali perto. E eu aprovei 3 personagens, assim, num mês. Aí a minha moral já melhorou um pouquinho lá, né? Então a primeira que foi aprovada foi a Dona Maria da Paz. O nome já era ótimo, né? E ela tinha um trabalho num lugar chamado Nazaré da Mata, que era uma coisa assim para tirar as pessoas da subserviência, sabe? E transformar elas em protagonistas de suas histórias, assim. Então, assim, o jeito deles falar já era poético, né? Então, assim, meu Deus, né? Aí, quando eu mandei, aí já estava melhorando o meu texto, né? Aí depois de uns 4 anos de formada, aí meu texto já era um pouquinho melhor. E aí eu escrevi a história dela meio que como se fosse uma ficção, né? Que era a minha fixação era com ficção, né? Quase como se fosse já o roteiro do programa, né? E aí eles adoraram. Outro personagem nessa mesma viagem que eu aprovei foi no Fernando de Noronha. Depois foi meio polêmico, porque eu aprovei o personagem, foram lá fazer a matéria, que era um biólogo que entendia de golfinhos. Então aí ele tinha, só que ele era do Recife, ele não era de lá, ele era considerado Howley, que é o Howley que vem de fora, né? E aí depois que eu aprovei, que foi todo mundo lá fazer a matéria, e todo mundo começou a reclamar do cara, porque daí o roteiro que fizeram, eles roteirizam a história dele como se fosse tipo um herói, né? E aí rolou um ciúme assim na comunidade, todo mundo se revoltou. Fez um abaixo-assinado, mandou lá para o meu chefe. Abaixo-assinado, sei lá. Tinha 2 mil habitantes. Aí o abaixo-assinado tinha umas 200 assinaturas, 10% da população. E aí eu já estava em Porto Alegre, vendo uma outra coisa. Nem sempre dava certo, né? Mas eu estava ali do outro lado do Brasil. E assim, olha, tudo que eu apurei, assim, ninguém falou nada na hora. O que eu acredito é que na hora de vocês montarem, só que eu não podia dizer que a culpa era deles, né? Eles queriam botar a culpa em mim. Mas na hora que vocês fizeram a história, eles maquiam um pouco, né? Aliás, maquiam bastante. E lá, por exemplo, onde tinha a escola,
onde o professor ensinava coisa de meio ambiente, porque nos anos 90 foi muito assim em defesa do meio ambiente, né? Agora é que está essa desgraça, mas tudo a gente falava muito sobre sustentabilidade e tal, que me ajudou nos trabalhos que eu tive depois, até no diarinho, é essa habilidade de tirar as coisas da pessoa, as motivações, puxar a história, puxar a capivara, como diz o outro, né? Aquilo que ela gosta, que ela não gosta, tanto que às vezes as minhas entrevistas são muito longas, né? E como eu sou freelancer, eu não tenho aquele tempo de uma redação que eu tenho que voltar, tenho que sair correndo para uma outra pauta, aí eu passo a tarde com a pessoa, e ela assim, ué, mas não era para falar sobre tal coisa? Não, mas eu preciso te conhecer melhor antes de eu escrever sobre você, né? Foi o caso dessa escritora ali que eu trouxe para você, o Caderno sobre Navegantes, né? Que eu entrevistei uma escritora de 93 anos, que está no seu 14º livro. E aí imagina, né, saber da história da mulher, levou umas 2 horas, né? Depois eu passei 6 meses em Londres, que também era um sonho de adolescência, daquela que só ouvia Smiths e todo aquele som da Inglaterra, Smiths, The Cure, Siouxsie and the Banshees. Eu era gótica na época, só que a gente chamava de dark, tu também era? Então, e daí eu sou aquela adolescente que ficava no quarto só ouvindo aquelas músicas melancólicas, né? Depois teve a fase emo, que daí já era uma outra geração, mas eu era tipo um emo dos anos 80, né? Os primeiros emos fomos nós, né? Em Londres foi para estudar inglês, né? Que eu já tinha feito inglês, assim, no CCAA, e daí eu queria praticar, né? Queria viver num lugar que falasse inglês, que eu tivesse que falar inglês o dia inteiro, né? Então, fiquei lá esses 6 meses, aí depois fiz aquele mochilão. Eu pensei assim, eu nunca mais, ou vai demorar para eu ter grana novamente para poder conhecer os outros países, né? Aí durante 2 meses eu fiz esse mochilão, porque também tinha alguns amigos que estavam morando, fazendo mestrado, amigos, professores. Então aí, quando eu passei em Barcelona, eu fiquei na casa do Serginho Matos. E também fiquei na casa do Caram, fiquei uns 3 dias em cada lugar, porque daí eu pedia, cara dura, né? Então, para economizar, ou eu ficava em hostel, ou ficava na casa de alguém, em algum lugar que não tinha hostel, daí ficava em uma pensão, uma coisa assim. Mas era a pior coisa, porque daí não tinha contato com ninguém e acabava sendo muito solitário. E então aí fiz esse rolê e tal. Aí quando eu voltei para São Paulo, porque eu estava morando em São Paulo, né? E aí eu não pude mais morar com o Ivaldo, que ele tinha meio que casado, né, com o namorado dele, e também estava morando a Maíra lá, que era uma amiga dele, e meio que não tinha mais espaço para mim. Aí eu acabei morando na casa do vizinho, que acabou sendo um grande amigo depois, né? A gente morava num prédio na Rua Augusta, a gente chamava de prédia, porque só tinha viado e amiga de viado, né? A gente chamava que era as mulher bicha, né? Eu era uma delas, né? E foi uma época muito divertida. Eu não trabalhei em nenhum emprego assim fixo. E trabalhava assim, um pouquinho em cada lugar, porque era o que tinha, assim, naquela época não estava muito bom já. Então aí eu achava que podia voltar para a TV1, mas não rolou, né? Daí eu lembro que eu trabalhei na revista Contigo, um freela que o Vitor, que morava comigo, conseguiu para mim, que era fazer o Foto Fofoca, que era fotos, assim, tipo, da semana. Eu lembro que Bill Clinton, na época, com a Mônica Lewinsky, umas fotos, assim, em poses constrangedoras, e eu tinha que inventar a legenda, que era tudo umas legendas satíricas também. E, assim, no jornalismo, eu trabalhei um mês, uma assessoria de imprensa, mas não consegui me adaptar também, nem eles, nem eu, né? Porque era só assessoria, assim, de coisa de ricaço, sabe? De champanhe, Veuve Clicquot. Aí eu tinha que ir num evento, e um bando de gente rica que eu não conseguia me entrosar. Porque depois da gente, né, eu passar aquele tempo no Gente que Faz, com aquele povo maravilhoso, simples, cheio de coisas legais para contar, e andar nesse meio, assim, da society, aí eu não me adaptei. E daí surgiu a oportunidade, no final daquele ano, eu vim para Floripa porque estavam precisando de gente para o caderno de verão do DC. Aí eu vim para cá, aí eu era para ser subeditora, mas não deu certo, aí eu caí na editoria de variedades. E aí a minha chefe era a Xuxi, né?
Na época era a Xuxa, a Valéria, a Márcia e o Fabiano meio que também, né, mexeu os pauzinhos para eu ir para lá, porque ele era, na época eu acho que ele era subeditor. E aí foi bem legal, assim, fiz umas matérias bem interessantes também sobre arte, o interior da ilha, aí o meu texto já estava bem melhor, né? Até eles queriam que eu continuasse, mas o salário de repórter eu não consegui me manter. Porque o de subeditora na época era tipo R$1.000, mas né, muito tempo atrás isso era um bom salário, como se hoje fosse uns 5.000 ou 4.000, uns 4.000. E aí para repórter caía para 600, aí era difícil de pagar aluguel e tudo. Aí eu acabei vindo, eu tentei voltar para São Paulo, sempre tento voltar para onde eu fiz um trabalho melhor e era bem remunerada, né? Mas não deu muito certo, daí passei um ano sabático com meus pais lá na Armação, no restaurante que eles tinham. E aí depois eu fui fazer mestrado. Eu comecei no Diarinho ali como balconista, porque na verdade eu não tinha os conhecimentos que eu tinha em outros locais, como Floripa ou São Paulo, né, que me conheciam de antes. Então, aí quem me levou para lá foi até uma cunhada, que a filha estudava com a filha do dono, e aí eu fui trabalhar primeiro ali na parte da balconista mesmo, né? Vendendo assinatura, coisa ali. E aí quando eles, até porque, como é um jornal pequeno, uma cidade pequena, aí eu levei meu currículo, óbvio, né? Mas aí eles falaram assim, a gente não tem grana para pagar uma pessoa com esse currículo, né? Já trabalhou em tantos lugares e tudo. Então, eu até omiti um pouquinho assim senão não conseguiria. E tava muito mal das pernas, eu precisava ganhar algum, né? Então aí eu consegui entrar e daí fazia uns 2 semanas que eu estava ali, daí o seu Dalmo Vieira, que ele faleceu no ano seguinte, mas eu conheci ele porque eu trabalhei o ano de 2003 até 2004, ele veio a falecer. Aí ele assim, mas escuta, tu não é formada em jornalismo? O que estás fazendo aqui embaixo? Que a redação era em cima, num prédio, num casarão alugado. E eu assim, sim, eu sou jornalista, assim... Sai daqui, guria, vai lá pra cima e tal. Ele era meio grosso, né? Mas sempre muito perspicaz, né? Um figuraça, assim. E aí comecei a trabalhar no Diarinho ali na Geral, e daí já era um outro tipo de redação, mas ainda era uma redação convencional, vamos dizer assim, né? Mas numa época, né, tipo 2003, ainda as redações ainda tinham bastante repórter, tinha fotógrafo. No comecinho não tinha fotógrafo, mas depois o Felipe se tornou fotógrafo. E aí já tinha internet, teve uma profissionalização, né? Porque quando a Samara assumiu, como ela já era formada em jornalismo, então ela investiu ali, ela fez algumas reformas, fez até as editorias, né? Eu fui editora de variedades uma época, porque eu entrei e saí do Diarinho umas 3 vezes já, mas assim, porque eu saí para fazer mestrado de educação em 2004, se eu não me engano. Não, sei lá, eu saí 9 meses para terminar o meu mestrado. Conheci o seu Dalmo quando eu tinha 10 anos e ele estava começando o jornal, que ele ainda era tipo um offset, né? Que era assim, quase como se fosse páginas mimeografadas, quase, né? Um pouquinho melhorzinho. E ele não era jornalista, né? Advogado. E aí ele foi cobrir um dia que estava no Salesiano, sempre tinha lá no Salesiano também eles investiam muito no aluno, para ele fazer teatro, para ir bem nos estudos, porque ganhava medalha no final do ano, o melhor aluno de cada sala, às vezes o melhor aluno do ginásio, o melhor aluno do 2º grau. Então eu fui no dia que meus irmãos, eles eram muito bons, né, no estudo, também a minha mãe era muito brava e eles estudavam bastante. Então todos eles ganharam medalha no dia lá da premiação de fim de ano, e eu tinha uns 10 anos. E aí ele veio entrevistar aquela família que tinha tanto filho ganhando medalha, né? E a minha mãe toda orgulhosa e tudo, e aí foi, e tu menina, não sei o quê. Eu quando for grande vou ganhar um monte de medalha também, porque queria seguir, né, a cultura ali do estudo da família. E aí eu guardei esse pedacinho de jornal, aí depois quando eu fui trabalhar lá, eu mostrei para Samara, ela achou assim bem... Acho que até mostrei para ele, né? Eu sou aquela menina que um dia o senhor entrevistou, mas claro que ele não lembrava, né?
Então, mas é mais uma coisa assim que ele meio que lembrou daquela família que os filhos iam muito bem no estudo, né? Porque assim, na época que eu fiquei como repórter contratada, né? Aí depois de um tempo eu virei editora. Então eu fiquei como repórter. E daí nessa época de repórter é interessante que eu criei aquela coluna da Dona Fausta, que era de culinária pop, de novo indo para ficção, né? Que daí eu criei um personagem que provava as comidas e eu fui do meu próprio bolso, né? A melhor coxinha da cidade, o melhor sonho, tudo comidas locais, né? E aí depois de um mês assim que eu fiz do meu bolso, daí gostaram da ideia e começaram a patrocinar daí, né? O melhor pastel, aí foi para a melhor tortinha de queijo. E aí, como tinha essa coisa satírica que o jornal sempre teve, agora talvez não, agora é um pouquinho mais sério. Mas na época, pós-Dalma ainda era, né? Ainda tinha muita palavra errada, né? Muita gíria, às vezes um palavrãozinho aqui, outro ali, né? Para captar esse público que fala assim e se identificava com o jornal, né? Então ali como comecei a fazer na área de cultura algumas matérias, como assim, se Springfield fosse em Itajaí, que é o desenho dos Simpsons, né? E daí a gente elegia os personagens da cidade, que era o Ned Flanders, que era a Marge, que era o Ned Flanders, até hoje eu entrevisto, que é o Edson Dávila, que ele é um historiador, mas que sempre tem aquela pose de Ned Flanders, né? Então aí eu consegui mas quem sabe a gente faz uma editoria de variedades, então aí eu criei um caderno cultural lá, que era o EBA. Aí começou a ter a internet, aí foi o primeiro ano do YouTube, aí era tipo as novidades do mundo tecnológico e resgatei umas histórias fantásticas, assim, isso dava um livro até, que é a dos cinemas em Itajaí, que eu fui ali no arquivo público, assim, tinha cada foto massa, cada jornal massa, que tinha jornais sobre a programação, que não era, porque na época que não tinha televisão, né, só tinha rádio e cinema, né? Na verdade só tinha cinema, né? Porque tinha cinema lá nos anos 20, porque como tinha essa elite dos Konder e Bornhausen lá desde sempre, né? Então tinha uma elite que frequentava, né? Então aí tinha, uma meia dúzia de cinemas, tudo em locais assim, tipo de arte, a arquitetura assim, de arte déco, aquela coisa meio eclética, né? Porque é uma mistura de... Mas assim, prédios que não existem mais, tudo foram sendo demolidos. Na época que eu era criança, ainda havia 3 cinemas de rua, que era o Cine Itajaí, aí tinha o Cine Rex, que depois virou 2, que era o Scala e o Coral, e esse cine, é claro que virou uma igreja evangélica depois nos anos 90, né? Mas só que agora não tem, a igreja evangélica ali não se criou mais e agora é umas lojas, assim, loja de sapato. Mas assim, a história dos cinemas ali é fantástica, assim, como é que o pessoal, eles assistiam séries no cinema, então todo dia eles iam no cinema, série de faroeste, sabe? E assim, a elegância das pessoas que iam também, que não era só a elite, o povo assim, acostumado a usar ternos, chapéu, as mulheres faziam footing, que era caminhar na rua Hercílio Luz, umas histórias assim que eu não tinha visto em lugar nenhum ainda. Então assim, foi um ano que eu fiz bastante, tipo, a história das pessoas por trás das placas de rua, né? Então, foi bem interessante, só que daí não tinha patrocínio. Aí não tinha patrocínio, aí foi minguando, morreu. E aí eu saí de lá em 2010, quando eu tive o câncer, né? E aí fiquei no auxílio doença, quase 2 anos. E aí depois que eu me salvei do câncer, daí eu me separei, porque eu fiquei casada há 10 anos. E aí eu me separei e São Paulo. Voltar para São Paulo. Antes de ir, eu até tentei ficar como produtora cultural, eu queria ter virado produtora cultural. Daí foi na época que eu fiz o livro do pai foi um pouco depois. Mas aí eu fiz um festival de rock. Fiz um festival de rock através de um coletivo de artistas ali. E eu naquela época muito animada de ter sobrevivido, então estava cheia de energia, pá. E aí juntei 8 bandas que estavam tocando por amor à causa, fui atrás de patrocínio, tudo assim muito assim, amador, né? Mas conseguimos fazer ali do lado do centro de eventos, tem uma parte menor para 400 pessoas ali que a gente fez o festival. Aí o nome era... Porque estava na época rolando um festival fora do eixo, que era um grupo, né, de também, que até criou a mídia ninja.
Então eles faziam festivais pelo Brasil inteiro, os caras tocavam de graça, depois isso acabou porque era muito ruim para os artistas, né? Eles diziam assim que era para mostrar o trabalho, mas enfim, eles precisam viver, né? Então acabou barateando o custo de quem faz o som, de quem faz a luz e acabou-se. Mas aí nesse período aí eu fiz o Grito Rock Itajaí, porque daí tinha Grito Rock no Brasil inteiro. E eu fiz o Grito Rock de Itajaí. Aí eu fiz um projeto de lei de incentivo para fazer um outro festival, só que não foi aprovada, porque eu não tinha experiência em fazer festival. Né? E aí, como eu não tinha assim, a CNPJ de uma produtora e tudo mais, né? Aí eu pensei, eu vou para São Paulo de novo. Aí eu fui para São Paulo, fui até trabalhar com a Cristiane Baldes, que está lá até hoje, né? A gente estava trabalhando na assessoria do Alckmin, na época que era governador de São Paulo, mas num projeto meio off-label, assim, por fora, assim, que ele estava tentando a reeleição na época. E aí não deu muito certo, durou 2 meses. Daí eu fiquei algum tempo lá sem fazer, sem trabalhar. E daí eu fiz um blog que chamava Blog da Fausta. E aí eu entrei nessa parte de blog, sempre pensando nesses meus projetos, uma maneira de me sustentar sem precisar dos outros, né? Essa coisa do empreendedor de si mesmo, né? Caí nessa lorota. E aí, quando eu fiz o blog, achei que podia ter um financiamento, eu divulgava para todo mundo através do Facebook, fiz matéria de exposição na cidade inteira. Imagina, São Paulo é um playground para quem gosta de cultura, né? Tu vai em todas as exposições, tudo de graça. Era um mundo assim para mim que na época do Gente que Faz eu viajava muito, eu não podia passar muito tempo em São Paulo. Então naquele período ali, em 2013, eu participei daquelas passeatas de junho, só que eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo ali, porque eu estava achando tudo uma maravilha, mas na realidade tinha uma galera da periferia que não estava achando uma maravilha por causa tipo assim, o metrô ele era ótimo para quem, como eu, morava sempre na área central. Mas para quem vinha da Zona Leste, eram uns vagão meia boca que vinha lotadaço, né? Então eles eram muito revoltados com isso, de ter que pagar, e aquilo ali foi um rastilho de pólvora que até na Penha não teve aumento de passagem aquele ano, né? Mas eu vi aquilo ali muito assim, de fora, como assim, tipo, por que vocês estão reclamando, né? Mas a Nilva ia em todas, porque a Nilva morava lá direto há muito tempo. E aí, no final daquele mês das passeatas de junho, já mudou o público, não era mais o público da periferia reclamando, que eles andavam assim, teve uma vez que eles caminharam até o Palácio Bandeirantes a pé, sabe? A Nilva entrou numa dessas, assim, em quase tudo. E só que aí até o pessoal que começou aí falou assim, tá entrando um pessoal esquisito, ali na Avenida Paulista, eu trabalhava na Avenida Paulista, então aí eu tinha que pegar o metrô na Paulista, e aí assim, somos contra tudo, pessoal com champanhe na mão, ainda mais que o Haddad era prefeito, né? E assim, meu Deus, o Haddad está 6 meses na prefeitura, né? Estão reclamando do quê, assim, dele, né? Ainda não deu nem tempo de fazer muita coisa. Mas eles se aproveitaram disso né? Porque já estava o PT no poder há bastante tempo e eles queriam mesmo mudar, e aí entrou a MBL, né? Mas o MBL veio só depois, naquela época ainda não tinha. Mas enfim, e foi muito emocionante, porque mesmo eu não estando no movimento, eu estava vendo a história acontecendo na minha cara, assim, né? Então era os helicópteros passando. Um dia que eu tentei sair do trabalho, e daí a polícia do Alckmin tocando bomba em cima das pessoas, até tanque de guerra tinha na Paulista. Era uma coisa impressionante. Aí uma vez eu fiquei presa no Conjunto Nacional, ali onde tem café, tem cinema, né? E tem aquela livraria Cultura. Aí começou bomba, 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 e aí eu não pude pegar metrô. E aí um monte de gente, nós na grade lá, e só vendo tudo passar. E a mulher falou, meu Deus, desde o golpe de 64 que eu não vejo isso. Eu não entendia bem por que eles estavam reclamando tanto, porque assim, que maravilha ter metrô, a minha cidade não tem, né? Por que estão reclamando de 20 centavos? Porque é uma mixaria, né? Mas enfim, quem vem de muito longe tem que fazer baldeação e tudo mais, acabava pesando. E tinha muito lugar que não contratava mais de CLT já naquele tempo, né? Então pesava muito no bolso das pessoas, e o tempo que elas passavam dentro do transporte urbano que não era bom, né? Eu passava há pouco tempo, eu sempre morei ali no centro, eu morei no centro, Perdizes, Liberdade,
e Vila Mariana, mas foi um pouquinho só. Então sempre muito perto de metrô, né? Aí a mãe adoeceu e daí o Fabiano, de novo, aí uma vez a Nilva, uma vez a Nega, agora o Fabiano Melato que me arranjou esse emprego, que lá ele trabalhava em agência de publicidade para ganhar melhor, né? E ser tipo uma editora, assim, de um site, uma coisa assim. Eu não entendia direito o que era aquilo, que era produção de conteúdo. Eu fui uma das primeiras que começou a produzir conteúdo. E aí, como ele tinha a coisa do meu blog, que tinha muita matéria, assim, eu gosto dessa coisa meio esotérica, na época eu gostava mais, né? E aí de astrologia, às vezes, uma coisa natureba, e ele assim, eu acho que a gente está precisando de uma pessoa assim, com esse perfil para fazer a produção de conteúdo de astrologia e essas coisas místicas, assim, esotéricas. E só que não era para a internet, era para celular, porque na época ainda não havia, tinha rede social, mas não era muito difundido, né? Tinha o Facebook e o Instagram era só foto de comida, ainda não tinha esse negócio de Instagram. E naquele tempo, assim, o Facebook também não tinha essa polarização, porque não tinha a customização do conteúdo. Então, todo mundo recebia as mesmas matérias, né? Então, o que fez essa polarização, essa radicalização, foi quando o Zuckerberg começou a customizar o que cada um recebe. E aí, pessoas, até eu lembro que a Folha de São Paulo não queria mais publicar ali, depois acho que acabou voltando, mas na época não quis mais publicar, porque ela ia ser só mais uma de tantas outras jornais inventados que botavam notícias falsas ali. E eu também fui numa época que aconteceu muito a gente chama de passaralho, né? Os passaralhos nas redações de forma geral, né? Então, na Editora Abril, quando eu trabalhei no Foto Fofoca, né? Meu Deus, era um prédio assim que tinha, sei lá, 20 revistas ali dentro, né? Editora Abril, né? De viagem, de comida, de mãe, de decoração, de tudo. E aí, eles estavam fechando uma por uma, assim. Então, todo dia a gente... E os jornais, assim, não estavam mais sendo vendidos como antes. Em 2013 já tinha isso. Hoje em dia, banca de revista lá também é o mesmo fenômeno daqui, tem bem pouca. Mas ainda assim, é tipo um símbolo da Avenida Paulista, as bancas de revista, né? Então, eu fui num momento difícil para o jornalismo. Então, quando surgiu essa oportunidade de fazer para celular, eu fui lá e dei conta, assim, né? Daí eles me treinaram e aí eu falei assim, só que a minha mãe adoeceu, eu vou ter que voltar. Aí o Fabiano assim, não, mas se der certo, tu vai levar o emprego junto. E aí eu fiquei nessa empresa, chamava Celtic, Cel de celular, né? E tinha a ver com Celta. E aí eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa. Que daí foi quando eu consegui dinheiro para fazer reforma na minha casa, coisa que eu nunca tinha conseguido, né? Reforma na minha casa, o livro do pai, de memórias do meu pai. 20 anos já. Isso que assim, claro que teve vários hiatos ali, porque até quando eu estava fazendo o trabalho da Celtic, né? Como era um trabalho assim que era só de tarde, eu acho que eu começava tipo às 11 da manhã e até às 3h30, 4 horas. Então eu tinha tempo livre, né? E aí a gente fez uma coluna de culinária, não é de culinária, mas avaliação também. Era uma coluna de restaurantes, mas aí era tipo matéria paga, vamos dizer assim. Mas aí eu ia fazer matéria sobre a história de cada padaria, de cada restaurante, não sei o quê. Aí eu fiz caderno sobre o Natal, e aí sobre as novenas, e sobre a romaria. Então, assim, eu continuei trabalhando para eles assim, dessa forma, freelancer. Especial. Durante algum tempo eu já não queria mais, né? Porque aí eu fui fazer gastronomia, porque eu queria um sonho antigo também de fazer gastronomia. Daí não pude, e também nessa época, como meu pai tinha falecido, e aí rolou uma pequena herança de a venda de um terreno. Como a gente é muito irmão, foi uma pequena herança. Mas aí deu para eu pagar o primeiro semestre da faculdade, né? Que eu não conseguia entrar em nenhum tipo de bolsa na época, né? Por causa da renda, por causa da renda e tudo mais. Então, aí era pesado, né? Então eu só consegui fazer um semestre. Ainda fiz mais um semestre, porque eu fazia um pouquinho
tipo assim, o curso de gastronomia 2 anos, eu fiz 1 ano, né? Mas aí o segundo semestre foi picadinho, mais 1 ano assim, fazendo matéria esparsa. E aí aconteceu de eu ter que operar de novo o peito. Daí eu saí da gastronomia de vez. E aí eu precisava voltar a trabalhar, né? Daí eu comecei a fazer mais matéria para o jornal. Daí a partir de 2018, voltei a produzir mais para eles. E aí em 2019, botei o canal no YouTube, né? Que era mais uma ideia que eu tinha de me autossustentar fazendo um canal que na época, assim, era um boom também de YouTubers, não tinha tanta porcaria como agora. Tinha só aqueles mais consolidados, então eu achava que eu poderia entrar nessa leva, né? Mas não deu muito certo. Mas você falando sobre a cidade, né? O Diarinho, ele tem uma pegada bem popular, né? Sempre teve mais, acho que tinha mais até do que agora, porque agora, né, meio que se profissionalizou e ficou assim um pouco mais parecido com outros jornais. Mas o que eu acho que o diferencial do Diarinho ainda é um pouco a independência em poder cobrar dos governantes locais, assim, coisa que outros jornais acho que já passavam pano, entendeu? Porque a prefeitura tem aquele contrato de editais, né? Não tem essas coisas com os outros jornais que a gente vê por aí. E o Diarinho não tinha muito isso não, assim, até o próprio patrocinador, ela não tinha dó, né? Acho que isso vinha do seu Dalmo, né? Só que na época do Dalmo ele não tinha nenhuma cautela em colocar na capa pessoas que são suspeitas de alguma coisa que não tinha nada aprovado ainda. Então aí ele foi muito alvo de processos. E esses processos, eles vão, até hoje eu acho que eles devem estar dando algum prejuízo, né? Então a forma que a Samara imaginou de se reinventar nesse mundo que já não existe mais jornalismo impresso, né? O nosso é um dos únicos. Não sei se é o único. Ele se manteve assim, fazendo uma parte comercial mais forte, que não tinha na época do seu Dalmo, né? Aliás, tinha, porque tinha o Transitudo, que até os classificados ele fazia de uma forma irreverente, né? Então o Transitudo, meu Deus, era um caderno de classificados grosso assim, cara. O Diarinho, em 2005, ele parecia um jornalão. Parecia um jornal do Diário Catarinense, em termos de, sabe, tipo 16 páginas de notícia, e aquele caderno de classificados de umas 20 páginas ou mais. Então ali se anunciava de tudo, e aí tinha oportunidade também, dava oportunidade para a pessoa que vai anunciar, de fazer de graça ou quase de graça, porque se comprasse um diarinho, tu recortava um cupomzinho ali, e aí a pessoa ia lá para vender assim, de tudo que possa imaginar, cavalo, móvel. A gente está mais próximo da população, isso com certeza, né? Então a gente tinha, por exemplo, uma editoria chamada Voz do Povo. E as pessoas ligavam para lá, reclamavam de tudo, e aí o repórter, né, ou o editor, no caso acho que era o Sandro Silva na época, acho que ele tinha repórter, porque não era toda editoria que tinha repórter, eu não tinha, né? Tive por um breve período ali no Caderno EBA, mas depois não tive mais. Então aí, porque o jornal ele tem tipo assim um foco maior na política, na polícia e na comunidade, né? Então a gente fazia muita matéria de reclamação, de denúncia, é o forte do jornal. Então teve uma época que tinha até correspondentes nessa região que o jornal é vendido, que é de Barra Velha a Itapema, né? Então tinha um correspondente que era da parte da Costa Esmeralda, aí tinha um outro correspondente que era o Litoral Norte, Barra Velha, Penha, Pissarras, e aí tinha o pessoal de Itajaí, né? Só que depois foi enxugando, ficou só o pessoal de Itajaí mesmo, né? Tinha uma que era só em Balneário, porque o Balneário tem um grande volume de matérias. Então tinha essa proximidade grande com a população, os políticos também, porque como a Samara tinha essa veia forte da política, que também o Sodalmo tinha, então sempre durante as eleições tinha uma cobertura bem completa, entrevistava todos os candidatos, fazia caderno especial de eleições. Então essa parte aí assim sempre foi muito também tipo assim os furos de notícia, né? Eu lembro que na época que o Volney não conseguiu se reeleger foi porque ela conseguiu através de não sei quem lá, que uma escuta, que daí pegou ele falando mal da vice dele, chamando de palavrão, e também do Jandir na época que era o adversário. Aquilo pegou tão mal que ele não se reelegeu.
Hoje em dia, hoje em dia é diferente, mas naquela época isso contava, para não eleger alguém é uma pessoa que não é fiel ao, né, às pessoas que trabalham com ele e tal. E então a gente era forte ali. Hoje em dia, mais forte mesmo é na região de Balneário, Itajaí, Navegantes e Penha, vamos dizer assim. Então esses cadernos que eu faço muito caderno especial, eles vendem uns anúncios assim bem interessantes que eu acho que viabiliza o jornalismo. É o mesmo sistema de antes, só que eles meio que fizeram disso uma prática mais recorrente, porque só de anúncio vendido dentro do jornal, as pessoas não leem mais notícia. Elas só veem coisa na internet, às vezes só o título, né? Então, quem lê, ainda tem assinante, mas tem muito mais assinante online. Então, tem aqueles assinantes tradicionais, mas que também é um povo que já está envelhecendo, né? Que já está, alguns já morrendo e tudo mais. E aí, esses cadernos especiais, que não é só de cidades, mas às vezes de educação, tem um guia de escolas, que sai em outubro, se eu não me engano, na época de matrícula. Aí tem cadernos sobre o Dia da Mulher. Ele sempre tem esse tipo um caderno temático por mês, que eu acho que acaba viabilizando a notícia, né? Foi o livro do pai porque, assim, quem escreveu foi ele, né? Porque ele tinha uma coluna na revista de pesca que o Diarinho editou uma época que o César Valente estava lá. De vez em quando o César Valente também faz algum trabalho para lá. Naquele tempo ele estava mais... E até que chegou a se mudar para Itajaí, ficou um ano, eu acho. Então essa revista, no primeiro ano, ele tinha uma coluna chamada História de Pescador. Então ele contava coisas que ele tinha... Começou a fazer um diário para produzir para essa coluna, né? Só que aí depois que a revista tomou uma outra direção, mas na área de embarcações e tudo mais, assim, aí o meu pai saiu, né? E daí logo em seguida o meu pai adoeceu, ele teve câncer cerebral, né? Então aí ele desanimou um pouquinho de continuar a fazer as crônicas. Quando eu comecei a ter grana, né? Eu não sei guardar dinheiro, isso que é um problema, né? Então eu sempre investi em algum projeto. Então assim, mesmo que o projeto do meu pai não fosse para ganhar dinheiro, fosse só para manter viva aquela memória dele. E é um registro histórico, e eu sempre tive muito apego à memória. Sempre gostei de fazer matéria sobre resgate histórico. Então, aí eu pensei, meu Deus, isso daqui não pode acabar na gaveta de alguém que nunca mais vai ser lido, né? Então, aí fiz esse projeto aí, que foi acho que 200 exemplares, foi uma coisa bem pequena. Aí eu falei, vou vender para quem? Até hoje, quando eu faço meus salgados lá, é para os parentes, para os amigos, né? E aí eu fiz um lançamento lá em Armação, que é da onde a gente vem, né? E hoje meus pais estão lá, no cemitério lá da Armação. Então, é no salão de festas da Igrejinha Histórica, que tem 260 anos, uma coisa assim, 270. E aí, a história da minha família está tudo ali naquele marco histórico que foi o berço da pesca da baleia ali na região, né? Que eu até resgatei esse ano no caderno sobre a Penha, que até essa Mara gostou bastante, porque ali é um lugar fantástico, né? Que na época que eu fiz lá o meu TCC sobre jornalismo, eu não fazia ideia. Que tem sítio arqueológico, tem esse negócio da escravidão, que né, os africanos vieram para trabalhar na pesca da baleia, né? Então tem toda uma coisa que tá tudo ali, né? Então por isso que eu quis fazer o lançamento lá. E fiz tudo assim, tudo enfeitado, assim, com as redes de pesca que ele tinha, as coisas que ele tinha, balaios e coisa da época de pescador dele, né? E foi bem, bem bonito, assim. Aí depois assim, e agora para vender esses livros? Eu vou vender aqui em Floripa, porque é onde o pessoal... Aí eu fazia a divulgação pelo Facebook, e aí tu fosse lá me entrevistar também, fizesse um videozinho comigo. E aí depois, agora, onde eu conheço mais gente? Em São Paulo. Aí eu fui lá para São Paulo, na casa da Nilva, fiz só entre os amigos também. Vendi lá uma dúzia de livros. E aí fiquei com alguns eu doei para biblioteca, essas coisas, né? E, não, foi só esse projeto. Agora, o do canal do YouTube, eu comecei a fazer para combater fake news. Porque dentro do Facebook, que eu saí em 2017, eu já comecei a ver um ambiente super tóxico, que no começo era por causa dessa polarização, né? Que eu não fazia ideia que tinha sido proporcionado pelo Zuckerberg ao vender nossos dados para a Cambridge Analytica, que manipulou lá para o Trump vencer, e aí aqui o Bolsonaro ganhou também. Então aí aquilo ali me pegou tão forte, cara, porque eu nunca tinha me sentido ameaçada,
sabe? Durante os anos Bolsonaro, fazer matéria era quase correr risco de ser não só hostilizada, a gente era. Antes a gente era quase que um herói, porque as pessoas chamavam a gente para resolver algum problema na cidade. E aí depois que ele começou a hostilizar os jornalistas que iam fazer lá, ele não tinha nem coletiva de imprensa, né? Ele tinha o cercadinho dele. E aí a gente começou a ser visto pela população como alguém que só quer falar mal do presidente. Então eu ia fazer matérias que não tinha nada a ver, assim, matéria sobre o preço da carne. Ah, mas isso vai pegar mal para o Bolsonaro, aí ninguém queria abrir a boca. Então aí eu pensei assim, alguém tem que começar a falar sobre isso, né, dessas fake news, tentar esclarecer, né. No começo eu pensei em fazer uma coisa ficcional, porque eu não queria botar minha cara, queria inventar uma personagem, uma coisa meio assim de tipo, a mulher do fim do mundo, uma coisa assim, porque para mim a eleição dele foi o fim do mundo, assim, eu achei, como é que um cara tão desqualificado, nojento, pode enganar tanta gente, dizendo que o cara era super honesto e não sei o quê, sendo que a gente conhecia ele já de longa data, por causa daqueles programas do CQC, em que o cara era abertamente racista, homofóbico e herdeiro da ditadura, né? Então, assim, como que pode? Para mim, aí uma sobrinha minha, que é arquiteta, começou a fazer uma campanha anti-Bolsonaro, naquela campanha Ele Não, né? Nos stories do Instagram. E tudo detalhadamente, porque já que eu sabia inglês fluente, né? Aí eu podia acompanhar os canais do mundo inteiro. Então primeiro foi para a China, começou na China, aí foi para a Itália, aí da Itália veio para o Brasil, nos aqueles primeiros que foram passar o carnaval lá, aí vieram para cá, trouxeram para cá. Nessa época a mãe estava fazendo fisioterapia, e aí eu estava esperando por ela numa pastelaria, enquanto eu aguardava ela terminar. Aí eu estava lá comendo, aí aparecia na televisão o pessoal voltando da Itália, antes de fechar todo o comércio, o pessoal voltando da Itália com suspeita de Covid. E aí já começou as pessoas do meu lado falando que era uma gripezinha, que a gripe normal mata muito mais e não sei o quê. Aí assim, mas como é que você sabe? Isso tá uma doença nova, né? Ninguém sabe nada sobre essa doença. Ah, mas olha só, elas começaram a me mostrar todas as fake news que elas viam no Facebook e que elas recebiam pelo WhatsApp. Aí eu tentava argumentar, mas não adiantava, né? Isso antes até da pandemia se tornar uma pandemia. Aí foi meu primeiro vídeo que eu comecei a falar sobre pandemia e daí eu fiz durante quase 2 anos falando sobre pandemia. E quando a primeira vez que o Bolsonaro foi para a televisão falar mal de vacina, dizendo que era uma gripezinha para não ter o lockdown, assim, foi um escândalo gigantesco, todo mundo achou que ele ia cair por causa daquilo e não acontecia nada. Aí, porque o lockdown, assim, chegava num limite que os hospitais estavam todos lotados, as UTIs tão lotadas que não tinha mais kit de intubação. Então eu entrevistei Aí eu fazia aquelas entrevistas que eu também te entrevistei, né, que eram lives, assim, com pessoas de várias áreas, assim. E aí eu entrevistei uma enfermeira de Blumenau, que ela estava, assim, a ponto de ter um burnout, por causa de tanta gente morrendo na frente dela, ela estava vendo na UTI morrendo sem ar, que ela diz que é muito traumático. E eles só tinham, assim, até me arrepio quando eu lembro, e ela só tinha o kit daquela semana, não tinha mais previsão. E ele não queria fazer o lockdown. E aquilo para mim não conseguia entrar na minha cabeça como pode, que todos os outros países fizeram, até o Trump fez, né? Durante um tempo, um mês, e o cara não fazia, né? Até o Moisés, que era bolsonarista, que era o governador, aí os governadores meio que tomaram para si a decisão de fazer algumas restrições, né? E aí eu mostrando os governadores que estavam fazendo certo, porque as pessoas estavam começando a se voltar contra os governadores, né? Então foi um período assim de muita indignação, que assim, todo dia eu falei para a Rose, eu ia dormir com ódio dele, todo dia. Mas aí aquilo meio que foi meu combustível para fazer jornalismo, e não é milícia, né? Porque milícia é o gabinete do ódio, mas era um ativismo pela saúde das pessoas, né? É que até a gente está discutindo isso no carro, né? Porque a Rose, ela tem uma trajetória dentro da academia e lida muito com os jovens, né? Então tem uma troca muito legal com eles, assim, para saber como é que eles pensam, o que eles aspiram, né? E eu, infelizmente, depois que eu me tornei freelancer, eu perdi o contato com a redação. Eu não tenho contato com pessoas que, aliás, eu sou a mais jovem da minha casa, era eu, minha mãe e minha irmã, e a minha mãe que se foi, né? E
a mais jovem de casa era eu não tenho assim contato com a geração que veio depois, sabe? E isso me faz muita falta. Eu falei para ela que me faz falta ter uma equipe, sendo que hoje em dia é impossível ter uma equipe, mas economicamente, né, não é mais viável, mas é porque havia uma troca entre o fotógrafo e às vezes até o motorista que acrescentava muito para o trabalho, né? Às vezes eu vinha com uma ideia meio preconcebida de classe média, que eles me botavam mais com o pé no chão, né? Porque eles vinham mais as classes trabalhadoras mesmo, né? E então fica difícil dizer isso, porque às vezes eu acho que a nova geração tem mais a me ensinar do que eu a elas, porque em termos de tecnologia eu ainda não consigo, eu não consigo me adequar como é exigido hoje em dia. Então por isso que o trabalho que eu faço hoje, eles até, pela qualidade do texto, né, às vezes as fotos também, aí ela abre uma exceção para mim, para eu não precisar fazer algumas coisas, assim, que é tipo fazer dancinha, não é dancinha de TikTok, mas videozinhos curtinhos e tal, que daí tem umas meninas lá que fazem isso com a mão nas costas, né, e então eu achava que eles tinham muito mais a me dizer do que eu a eles. Assim, o que eu posso falar sobre jornalismo é que desde que a nossa democracia começou a entrar em risco por causa da ascensão da extrema-direita, a nossa função ficou cada vez mais importante. Infelizmente, essa importância não alcança metade da população, porque ela deixou de se informar através do jornalismo. Elas esqueceram para que o jornalismo existe, né? E começaram a só seguir aquelas que pensam igual a ela, né? E a gente não pode nem assim criticar essas pessoas, porque elas foram vítimas de um esquema internacional, né, de manipulação das mentes aí, para elas não se aterem mais aos fatos e sim seguirem uma certa linha de narrativa que eleja as pessoas que eles querem eleger para flexibilizar a lei ambiental, para destruir os direitos das minorias, né? Mas eles não sabem disso, né? Eles só são alimentados por uma rede de ódio que descredencia todo mundo que é, por exemplo, nessa época que o Bolsonaro estava, eles tinham ódio de ONG. Tinham ódio de ONG. Contei a história do pessoal lá do Pará, que eles eram brigadistas, estavam apagando o incêndio e eles foram presos, porque eles foram criminalizados dizendo que eles tinham largado a vida em São Paulo para ser tipo, quase que heróis, né? Anônimos, eles seriam gente que faz, se eu estivesse fazendo matéria naquele tempo. E eles foram criminalizados, os rapazes ficaram traumatizados, que foram para a cadeia em Alter do Chão. E aí o jornalista criminalizado, o professor criminalizado, então os professores estão com dificuldade, professor da escola pública, de passar um conteúdo que não seja aquele blá 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 de ideologia de gênero, né? Então, o jornalista hoje em dia tem um desafio assim que é triplicado, que além de apurar os fatos, é desmentir os fatos, mas as pessoas não estão muito interessadas nos fatos, e tentar buscar dentro de si alguma coisa por que ela está naquela profissão, né? Porque realmente quando a gente é jovem, a gente é muito mais idealista. Então, e eles têm mais facilidade com as novas tecnologias, talvez eles encontrem formas disso ser um pouquinho, os dois, um casamento, né, entre as novas tecnologias e essa necessidade que o jornalismo tem de fiscalizar o poder. E também, assim, uma coisa que eu nunca me identifiquei foi com aquela frase que jornalismo é só o que não quer que seja escrito. Que até a Ludmilla falou na entrevista com ela. Não é que eu não concorde, é que eu acho que não é só isso, que não é só denúncia, né, porque é muito que das matérias que eu fiz, todo mundo gostava de ler. Até por isso o meu choque grande quando o Bolsonaro foi eleito. Que eram matérias que falavam das coisas boas da vida, sabe? Do cinema, que falava dos artistas, que falava das comunidades, trabalhos sociais, trabalhos ambientais, coisas que faziam a comunidade se desenvolver, sair do subdesenvolvimento. Eu já fiz caderno de ecologia também, eu sempre fui para essa área, né? Fiz mestrado em educação. Então, foi uma dor muito grande quando eu vi que o jornalismo estava sendo visto com hostilidade por metade da população, né? E não se levantou ainda. Então assim, meu Deus, é um trabalho de recuperação da reputação e ao mesmo tempo, como a pessoa não lê mais jornal e não vê mais telejornal, como fazer isso? É uma pergunta, aquela coisa, pergunta de $1 milhão. Ninguém tem ainda a resposta para isso, né? Mas o que eu posso dizer é que
aproveitem a sua juventude para, com seu idealismo, mudar esse estado de coisas. Agora, a forma, talvez eles saibam mais do que eu, né? Legal. Muito bem. Vamos fazer a foto agora e vamos... Falsa. Olha, eu me lembrei de trazer o de Navegantes, mas eu devia ter trazido o de Penha. Né, Renata? Eu não vi o de Penha. Eu acho que eu nem tenho. Tu não tem? Eu acho que o de Penha não chegou a ser um caderno, foi uma matéria especial no meio do jornal.